Olá, gente. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês um assunto de muita relevância. Eu quero dizer para você o que a Bíblia já nos informa, que é muito perigoso para um ser humano ele ficar sozinho. É muito perigoso. Quem falou isso foi Deus, quando ele criou o ser humano, e não tem ninguém melhor do que Deus para falar algo ao meu respeito, porque é o meu autor, é o meu criador. Ninguém me conhece assim como ele, ninguém te conhece assim como Deus, que é o autor das nossas vidas. E quando ele criou o homem, ainda que ele fez a sua imagem e semelhança, mas olhando para o homem, que foi feito do pó da terra, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele não falou isso apenas no sentido de uma esposa, é muito importante, mas ele falou no sentido de companheirismo, de ter um outro semelhante ao seu lado, que possa lhe corresponder e que ele também possa corresponder com o outro no momento que for necessário. Então, quando ele falou isso, ainda não havia um outro ser humano criado, só havia Adão, só aquele primeiro. Os animais tinham cada um casal, tinha um outro semelhante que se dividia, se compartilhava, mas para o homem não tinha um outro ser. E o Senhor disse, olhando para o ser humano, ele disse: não é bom. Quando Deus sinaliza isso, é muito importante que a gente considere o que ele fala. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Se ele disse que não é bom, é porque não é bom. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 9, diz assim, melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Porque se um cair, o que há possibilidade, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas o que estiver só, caindo, não haverá quem o levante. Então, observe. Porque o Senhor diz, ele sabe quem nós somos. Ele sabe dos nossos limites. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe de que nós não nascemos para vencer só. Temos habilidade, podemos ter uma boa preparação, mas nós somos seres humanos. E nós precisamos de outros seres humanos para que a gente possa evoluir, para que a gente possa chegar onde Deus deseja que a gente chegue. Para a gente alcançar os nossos ideais, os nossos objetivos. Ninguém venceu só e ninguém vence só. Se a gente fazer uma retrospectiva em relação à nossa vida, do momento em que nós nascemos, quantas mãos foi necessário, quantas pessoas deixou parcela em nossa vida para a gente chegar até aqui. Então, mas na nossa estrada, no nosso desenvolvimento, para a nossa segurança, o Senhor disse que não é bom que a gente esteja só. Na verdade, existe algo chamado egoísmo no coração de muitas pessoas, que o egoísmo é parceira do orgulho e que leva o ser humano, às vezes, a achar que ele não precisa, e principalmente quando as coisas estão fluindo bem, quando as coisas estão dando certo, né? Ele tem saúde, tem dinheiro, tá fluindo, tem como pagar. Mesmo pagando, a gente vamos ver o quanto nós dependemos das mãos de outras pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar, para que nós possamos avançar e ser bem-sucedido. Ninguém é bem-sucedido sozinho. Ninguém. Existem situações de início, o que eu sou hoje, como eu já repeti aqui, é resultado da parcela de alguém que deixou, daquele professor que me recebeu para me ensinar as vogais, né? E a cada um que foi passando, deixando parcela, para hoje eu poder ter uma soma de conhecimento, e mesmo assim, que ninguém nasceu sabendo, tudo nós aprendemos com alguém que precisou de alguém para trazer informação, para agregar valores na área profissional. Em tudo nós precisamos da parceria, precisamos do apoio de outro ser humano, e até o último dia, olha, até mesmo depois de morto, veja, até para o nosso corpo ser levado à sepultura, de quantas mãos
é necessário para que assim a gente seja conduzido. Mas o Senhor disse que é muito inteligente. Isso se trata de inteligência emocional. Se trata de pessoas que têm uma boa saúde mental. Pessoas que têm boa saúde mental é uma pessoa que sabe construir relacionamento, é consistente e duradouro, sabe? Então isso faz parte de uma pessoa que tem boa saúde mental, sabe se relacionar. E a Bíblia vai nos mostrando diversos episódios, situações de pessoas que sozinho não teria como conquistar o que conquistou. Tem um assunto, tem um episódio que está escrito no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, aonde um paralítico chegou até Jesus conduzido por 4 amigos. E esses 4 amigos estavam conduzindo ele. E não conseguiram pela porta, foi difícil para chegar até onde estava Jesus, ele estava dentro de uma casa. Tentaram pela janela, não foi possível. Então, os 4 amigos estavam tão decididos pela vitória daquele parceiro, que agora não tinha suas pernas se movendo. A Bíblia não descreve que ele já nasceu paralítico, mas quantas pessoas nessa terra tinham 2 pernas, estava tudo bem, mas por meio de um acidente, por meio de uma enfermidade, uma doença que lhe sobreveio, essa pessoa não tem mais o comando das suas pernas como era. Quantas pessoas tinham seus braços, tinham seu corpo, tudo em forma, não dependia de alguém para lhe conduzir, né? Estava tendo o privilégio de andar com seus pés e resolvendo tudo, mas na trajetória da vida lhe sobreveio situações que acabou agora ele dependendo das mãos de alguém para lhe conduzir. Na verdade, para a gente depender das mãos das pessoas, não precisa só a gente perder o comando das pernas, ou dos braços ou de alguma parte do nosso corpo. Tem muitas outras situações e circunstâncias que a gente depende. Recentemente eu estava numa reunião do grupo da amizade, um grupo de amigos, um grupo que nós temos aqui em nosso ministério, um grupo que está crescendo a cada dia, e um grupo de relacionamentos, né, regando essas amizades e mostrando a importância que a gente tem em poder estarmos juntos, porque um amigo ele não vem pronto, ele é construído. Um amigo ele vem de uma amizade consistente, sincera, e nós estamos construindo isso, onde também convidamos a todos que se interessarem e que estejam no campo da sua possibilidade de estar aqui conosco. Esse encontro acontece a cada 15 dias, onde nós nos reunimos e trocamos experiências e assim estamos regando esse relacionamento, porque estamos na terra. Nós estamos na terra. E nessa terra aqui, eu preciso do apoio de alguém e alguém precisa de mim e assim a gente vai caminhando. Mas se tratando desse rapaz, desse paralítico, a Bíblia não descreve que ele já nasceu assim, mas só diz que ele estava paralítico e ele precisava chegar até Jesus, mas ele não tinha suas pernas que o pudesse lhe conduzir. Então, 4 amigos ele tinha. Ele tinha 4 amigos. A pergunta é, quantos amigos você tem? Amigo mesmo. Porque tem gente que tem pessoas conhecidas, mas amigo não. Então, amigo, ele é construído, certo? Tem outro tom. Não é conhecido em ter muita gente aí, mas em diversos momentos da sua vida você vai ver, entendendo? E esse amigo, ele é regado, é algo que a gente constrói. A vida ali é semeadura. O que eu planto, eu vou colher. Eu imagino que esse rapaz que estava paralítico, certamente, se ele não nasceu paralítico, certamente quando ele tinha 2 pernas, certamente ele deve ter regado essa amizade, deve ter se preocupado com aquele amigo, com aquela pessoa, porque tudo isso é construído, o que a gente planta, a gente colhe. Tem gente que quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando está tudo bem, ele não quer saber de ninguém, não se preocupa com ninguém, não faz uma visita a uma pessoa, não vai lá na casa daquele parceiro, não se interessa, é como que ele não vai precisar. Aí no dia que lhe sobrevém uma situação difícil, ele diz, ninguém me ajuda. Poxa, por que ninguém lhe ajuda? Por que não tem ninguém? Então esse daqui tinha 4. E esses 4 estavam decididos a lutar, a fazer um sacrifício. A pergunta é, você tem alguém que seja capaz de fazer um sacrifício mesmo, por você? Essa reflexão é para mim também. Eu tenho alguém
que no momento que seja capaz de fazer um sacrifício por mim, eu tenho que parar para refletir nisso. Mas, porque tem vitória de nossa vida que vai ser resultado não é só da força dos meus braços, não. Muitas coisas que acontecem conosco, quantas pessoas hoje estão bem empregadas, foi aquele parceiro, foi aquele amigo que o conduziu, foi aquele amigo que serviu de ponte para essa pessoa chegar lá. Foi aquela pessoa que foi lá e deu aquela dica, deu aquele incentivo. Ninguém venceu sozinho. Mas será que eu tenho alguém que seja capaz de fazer um sacrifício por mim? Aquele paralítico tinha 4 amigos decididos a fazer um sacrifício por ele. Pegou na maca e levou até Jesus. Não conseguiu pela porta. Mas a decisão está aqui. Ele estava decidido a lutar pelo parceiro. Tentou pela janela, não deu. Então eles disseram, vai ter que ser pelo telhado. Então pegaram aquele rapaz, então o sacrifício foi mais intenso. E eles conseguiram subir pelo telhado e desceram aquele rapaz paralítico na presença de Jesus. E o Senhor não decepcionou o esforço dele, o empenho daqueles 4. E a Bíblia diz que Jesus se admirou da fé dos 4. Nem foi do paralítico, dos 4, do sacrifício que fizeram. Mas tem um outro episódio, no livro de João, capítulo 5, conta que um homem estava na beira de um poço. Diz a tradição que naquela época, quando aquelas águas eram mexidas, diz que um anjo vinha e mexia aquelas águas. Quem descesse primeiro era curado. Imagine que tumulto e o que era de gente. A Bíblia diz que a multidão se aglomerava em torno daquele poço. Para quando essas águas forem mexidas, o primeiro que descesse era curado. E não era todo dia que essas águas eram mexidas, não. Imagine que situação. Mas diz o texto que tinha um homem ali, que já havia 38 anos que ele sofria. E só que no dia de sábado era o dia que as pessoas não se aglomeravam, porque no dia de sábado era proibida aquela movimentação ali. E nesse dia não tinha muita gente ali, estava aquele homem lá, só. E o Senhor, e Jesus, ele vem ao encontro daquele homem e faz uma pergunta para ele. Você quer ser curado? Pergunta para ele. Ele vai dizer isso. Tudo que está na Bíblia é para me deixar uma lição. E ele diz assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a descer ao poço na hora que essas águas é mexida. Então, para você ver, um paralítico tem 4 amigos. E esse daqui, sofrendo há 38 anos, essa vitória dele passava pelo apoio de alguém, pela ajuda de alguém. Mas ele disse, eu não tenho ninguém. E isso é ruim. E isso é ruim. Porque, como eu disse, porque a gente não nascemos para vencer sozinho. O tempo todo nós dependemos das mãos. Quando a gente vai num hospital buscar recuperar a nossa saúde, sabe? Alguma coisa que, seja lá o que for. Eu não podia dizer só o hospital, não. Quase todas as áreas da nossa vida, a gente vai depender da recepcionista, da enfermeira, de tantas pessoas que vai entrar em cena para eu ter o resultado que eu preciso. Então, quando o Senhor diz que não é bom que a gente esteja só, não é bom. Não é bom. Então, eu quero finalizar esta palavra dizendo para você, construa relacionamento. As pessoas não são iguais, às vezes porque às vezes você se decepcionou com uma meia dúzia de pessoas, então às vezes a gente conclui que todo mundo é assim, não é não. Existem pessoas direitas, existem pessoas honestas, existem pessoas verdadeiras. Veja o nível das amizades quais são. Tem amizades. Amizade é como botões de elevadores. Alguns te levam para cima e outros para baixo. Então eu tenho que ver, entendendo, quem são, selecionar e regar. Tem pessoas que contribuem para o meu crescimento. Tem pessoas que contribuem para a minha melhora. Então essas pessoas vale a pena regar esta amizade. E a Bíblia também nos mostra um texto lá no livro de Daniel. Diz o texto sagrado que Daniel ele enfrentou uma situação grave. Uma situação em que a vida dele estava em perigo. Não foi só a vida dele, não. A vida de outros amigos dele, sabe, estava em perigo. E por ordem judicial, por ordem do império,
e não tinha quem revogasse aquilo. Só Deus poderia interferir. Mas ele tinha também, entre tantos amigos, ele tinha 4 amigos que tinham relacionamento com Deus. 4 amigos que tinham relacionamento, ó, com os céus. Que coisa linda. E ele foi lá, 4 não, 3. E ele foi lá, compartilhou a situação. No caso, Daniel também já tinha esse respeito para com Deus. Daniel era uma pessoa que reconhecia seus limites, reconhecia que ele era ser humano, que ele tem muitas coisas que estavam fora do controle dele, certo? E ele já tinha uma postura de respeito a esse Deus que é o nosso autor, o nosso criador. Ele já tinha esse comportamento, esse temor no coração, mas ele também tinha 3 amigos que tinham essa mesma postura. Então, quando chegou o momento que ele enfrentou aquela situação agravante, e aí ele compartilhou com esses 3. Então, eles se juntaram e fizeram aquele círculo de oração. E ali clamaram aos céus para que Deus desse a intervenção. Para ele ser livre, ele precisava ter a revelação dada por Deus de um sonho que o rei teve. Observe que situação. O rei teve um sonho, não soube, esqueceu o sonho e agora jogou isso nas costas dos sábios da Babilônia. E disseram que se o sábio não dissesse o que ele sonhou, e ainda dessa interpretação do que era, imagine que situação, meu irmão. Que sábio vai poder fazer a leitura do que ele mesmo sonhou e ele mesmo esquece do sonho dele. Mas é assim, tem situação que nos sobrevém, que a gente fica sem saber o que fazer. Situação, às vezes, que coloca em jogo nossa vida, nossa família, nosso futuro. Mas Daniel também já era conhecido como sábio na Babilônia. Então, mas ele se diferenciou dos outros sábios. Ele era sábio, mas era porque ele temia a Deus, aprendia com a palavra de Deus, tinha um respeito e sabia que Deus é o que domina céu e terra. Deus é o nosso autor, não tem nada oculto aos olhos dele. Então, quando Daniel se juntou com os 3 amigos e oraram, pedindo a Deus uma intervenção de noite, Deus dá em sonho a ele, mostra em sonho o que o rei sonhou e tinha esquecido, certo? Isso aí levou ele, entendendo, nessa interpretação que ele foi ao rei, Deus livrou tanto a pele dele como a pele dos outros sábios da Babilônia, que também seriam mortos por não conseguir interpretar, porque o rei já tinha emitido um decreto que, se não desse a interpretação, todos esses sábios seriam mortos, né? E Daniel deu a interpretação. Então, como foi bom ele ter 3 amigos que conheciam a Deus e ele tinha essa comunhão com essas pessoas. Então, tem amigo nessa terra para tudo quanto é tipo de coisa. Tem amigo para o momento do barzinho, tem amigo para o momento do futebol, nada contra. No momento do futebol, tem amigo para tudo quanto é coisa. Mas você tem algum amigo, de verdade, que no momento em que o médico disser não tem mais jeito, no momento em que você se deparar em uma situação de só Deus possa interferir, com quem você pode contar? Com quem? Então, eu digo que acima dos amigos dessa terra, eu digo para você, tenha muitos amigos aqui, construa relacionamento, mas acima de tudo, construa o primeiro relacionamento com Jesus. Não despreza nenhum ser humano que a gente precisa, mas tem hora que o ser humano tem limite. Ele, por mais amigo que seja, por mais que goste de mim, olha que nem um rapaz que os 4 que conduziu o parceiro até Jesus. Então, o que eles puderam, fizeram a parte dele levando até Jesus. Mas quem tinha a última palavra em relação àquele paralítico era Jesus. E Jesus, né, abençoou ele e ordenou: perdoado estão os teus pecados. Então você vê, tem situação que é fruto de pecado. Pecado é terrível. Então tem situação que a gente não sabe a origem, o que é que foi, mas o pecado é o vírus que contamina e que traz diversas consequências. Então eu quero dizer para você, tenha amigos aqui, construa relacionamento, regue essas amizades. Isso demonstra que você tem uma boa saúde mental, é inteligente, certo? E, mais acima de tudo, tenha Jesus como seu amigo, porque em algum momento, ainda que você não conte com o apoio daquele, mas
a última palavra é do Senhor, e quando você já tem esse respeito, essa atenção para com Ele, pode ter certeza que essa humildade vai levar você a usufruir de benefícios que muitas vezes outros, que é irreverente, que é mal agradecido, que não reconhece, que acha que na sua prepotência ele não depende de Deus, não depende de ninguém. Tem gente que não diz, mas nas atitudes mostra, né? Que não demonstra não precisar. Tem gente que tem Deus como um copo descartável, que ele usa no momento que ele precisa e depois descarta. Mas Jesus não é para ser tratado assim. Ele é para ser tratado como o nosso pão diário, o qual eu não posso ficar sem ele, certo? Nós somos dependentes dele, precisamos dele em tudo. E tem situação que a última palavra é dele, só ele pode interferir. Mas muito bom quando nós temos também amigos que conhecem Jesus. E nesse convite que nós fazemos para as pessoas que podem participar conosco do grupo de amizade, qual a nossa intenção é que se em algum momento, além aquilo que está no campo da nossa possibilidade, a gente vai estar fazendo um pelo outro. Mas se chegar um momento que a gente enfrenta uma situação, ou eu, ou você, ou qualquer um outro, nós podermos juntos, orarmos e poder ver a mão de Deus também interferir, porque Deus é fiel, tá bom? Então eu digo para você, não fique só não. Não fique só não. Construa relacionamento, construa amizade e tenha certeza que haverá grandes intervenções de Deus na sua vida que vai acontecer por meio de um amigo, daquela pessoa que intercedeu por você, que orou com você, que te ajudou, e assim você vai chegar no lugar da vitória, tá bom? Deus te abençoe de uma forma muito especial.